A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunimos nesta igreja, em primeiro lugar, para celebrar o mistério pascal, ou seja, este tempo que se prolonga até o Pentecostes, como se fosse um único dia. O dia em que o Senhor ressuscitou, o dia em que nós iremos ressuscitar. Somos convidados cada domingo a ressuscitar um pouco. Neste dia, vamos escutar como Evangelho a passagem dos discípulos de Emaús. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito Santo destes forma e imagem ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar o sacramento da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo, reavivai em nós, por meio da água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, compreendei o que está a acontecer e ouvi as minhas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, como sabeis. Depois de entregue, segundo o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós deste-lhes a morte, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, livrando-o dos laços da morte, porque não era possível que ele ficasse sob o seu domínio. Diz David a seu respeito: O Senhor está sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei. Por isso, o meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso santo sofrer a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, a alegria plena em vossa presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos com toda a liberdade. O patriarca David morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que um descendente do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo, dizendo a ele: não o abandonou na mansão dos mortos. Nem a sua carne conheceu a corrupção. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tendo sido exaltado pelo poder de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, que Ele derramou, como vedes e ouvis. Palavra do Senhor.
eficaz como o Pai, aquele que sem exceção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo de exílio neste mundo. Lembrai-vos que não foi por coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vã maneira de viver herdada dos vossos pais, mas pelo sangue precioso de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha, predestinado antes da criação do mundo e manifestado nos últimos tempos por vossa causa. Por ele acreditais em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e a vossa esperança estejam em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Dois dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. Enquanto falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: tu és o único habitante de Jerusalém a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: que foi? Responderam-lhe: o que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel, mas afinal é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram, foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinham aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: homens sem inteligência e lentos de espírito para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Não tinha o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que lhe dizia respeito. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante, mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: ficai conosco, Senhor, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento abriram-se-lhes os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: não ardia cá dentro o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. O Evangelho de Emaús desenrola-se como uma grande liturgia em 3 momentos: a liturgia do caminho, a liturgia da palavra e a liturgia do pão. Antes de mais, o caminho. Emaús ficava mais ou menos distante de Jerusalém 2 horas a pé, 2 horas passadas a falar daquele sonho que tantos tinham esperado. Um sonho que, no entanto, naufragara no sangue. O seu Senhor havia sido crucificado, havia morrido, tinham passado apenas 3 dias. E então Jesus, aproximando-se, pôs-se com eles a caminho. Mais ainda do que sermos nós a procurá-lo, é Ele que continuamente vem ao nosso encontro,
que nos procura a nós, um Deus vestido de humanidade, disperso por todos os caminhos, que caminha com cada um de nós. Feliz quem tem a coragem de se pôr a caminho. A própria fé também é um pôr-se a caminho, um perpétuo caminhar. Páscoa deriva do verbo Peshá, que significa passagem, Pashaf. Faz Páscoa quem abre caminhos, quem fabrica passagens onde há muros e barreiras, quem inventa caminhos que nos conduzem uns aos outros e todos juntos até Deus. Vale sempre a pena ter por perto aquela pessoa que nos aproxima de Deus. E os dois pararam com um ar muito triste, diz o texto. Estar triste é sinal de que nos falta o Senhor. Talvez nem sequer o saibamos. Homens e igrejas sem alegria são homens e igrejas sem Deus. Ele, que como diz alguém, é a fonte amorosa da alegria e do canto. O que nós mais nesta vida devemos levar a sério é a alegria. Segundo momento, a liturgia da palavra. Explicava as Escrituras, começando por Moisés, passando pelos vários profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, tudo aquilo que dizia respeito a Cristo. O escândalo, a loucura da cruz, é a palavra que cada cristão deve guardar, transmitir e rezar. A Igreja Católica é a única que em sexta-feira canta, em sexta-feira santa canta: vitória, tu reinarás, na cruz tu nos salvarás. A cruz com Cristo, nunca há cruz sem Cristo. E o primeiro milagre é tão suave que começa por passar desapercebido, se dá sem se impor. Os dois dizem: não ardia cá dentro o nosso coração, quando no caminho ele nos explicava o sentido das Escrituras e da vida. Jesus dava-lhe a entender que a cruz é a plenitude do amor. Quem ama sofre. Não há amor sem sofrimento, não há amor sem dor. O dom do encontro com o Senhor é o ardor da alma. Quem me come, come o fogo. O terceiro momento, a liturgia do pão. Fica connosco porque anoitece. Fica connosco porque a tarde vai passando. A partir de então, Cristo entra sempre. Basta que cada um de nós o deseje. Fica comigo, transforma-me, mudando três coisas. As três coisas mais difíceis de mudar na vida de alguém: mudar o coração, mudar os olhos e mudar o caminho. E a palavra inflamou o coração, e o pão abriu os olhos dos discípulos, porque eles conheceram-no no partir do pão. Quando Jesus à mesa com os 12, pegou no pão e levou os olhos ao céu, nas suas santas e adoráveis mãos, e bendisse a Deus, e distribuiu: tomai e comei. Aqui eles reconheceram Jesus, o seu corpo partido, vida entregue para alimentar a vida. Toda a nossa vida foi entrega contínua, toda a sua vida foi entrega contínua e apaixonada. Também deve ser a nossa vida. Por fim, a palavra e o pão mudam o caminho, mudam a direção, dão sentido. Estes dois homens iam desanimados pelo caminho, tinham saído de Jerusalém. E o que é que eles fazem? Fazem o caminho inverso. 2 horas de novo para trás, sem cansaço, para ir para Jerusalém, ter com os discípulos. Porquê? Porque a brasa sozinha apaga-se facilmente. A brasa tem que estar junto do calor, tem que estar junto das outras brasas. É isso que nós temos vindo a ver ao longo deste tempo pascal, deste único dia. A cada 8 dias, a passagem de Tomé, que é lindíssima. A cada 8 dias a comunidade se reúne para rezar, para a fração do pão, para pôr tudo em comum, para pôr em comum as alegrias e as tristezas. Já não há fadiga nem noite, o coração inflama-se, os olhos veem, a vida é chama. Neste dia celebramos São Jorge. Celebramos São Jorge, padroeiro desta ilha e da matriz de Velas. O sangue de mártires é semente de novos cristãos. São Jorge é um dos santos mais célebres da Igreja, dos mártires mais célebres da Igreja, a quem a Igreja Ortodoxa chama o grande mártir. Nasceu na Capadócia, Turquia. Cedo seguiu a carreira das armas, a carreira militar, desde que os seus pais eram ricos. Aos 23 anos
tendo falecido os pais, vendo São Jorge como alastrava a crueldade para com os cristãos, lembremos que estamos no tempo do imperador Diocleciano, que promoveu das mais acérrimas perseguições aos cristãos. Ele fazia parte deste exército que ia às casas das pessoas buscar as pessoas para as sacrificar como gozo no circo, como gozo para serem entregues aos leões. Devido ao seu posto no exército, ele fazia parte do conselho do imperador e era lá que planeavam as perseguições aos cristãos. São Jorge opôs-se com energia ao imperador e ao conselho. Pretendia exterminar todos os cristãos do Império. E erguendo-se, defendeu os cristãos de todas as acusações que lhes eram atribuídas. Intimado, ameaçado, com os mais terríveis castigos, responde: sem piedade há de castigar-me, não sei, eu, que haja, entre outra coisa, mais abominável do que há de atribuir às criaturas e até àqueles que não têm vida, os direitos que são devidos a Deus. Não pode haver mais do que um só Deus verdadeiro. Isto quando eles queriam que ele queimasse incenso aos deuses de Roma, que não passavam de estátuas, que não passavam de criaturas. Sim, sou cristão, dizia São Jorge, e deste nome me glorio, não aspirando a maior dita nesta vida do que a derramar todo o meu sangue por aquele Senhor de quem recebi a vida. Não teve medo. A importância do testemunho continua hoje a ser igual. A importância do testemunho. Jovem, lhe disse o imperador, pensa no teu futuro, pensa no teu futuro. Eu sou cristão, responde São Jorge. E o Deus que sirvo dará a vitória sobre o demónio. Então, enfurecido, o imperador e outros, porque muita gente ao ver o testemunho se convertia, porque é a única forma de converter alguém é o testemunho, não há outra forma. Ao ver que muita gente se convertia, foi torturado, mandou atar uma roda coberta de agulhas, de pontas de aço, a qual a cada volta que dava lhe ia arrancando a carne, e todos ficaram atónitos, admirados, ao verem a alegria, cá está, ao verem a alegria do mártir. Era impressionante no Coliseu, quando os cristãos eram torturados pelas feras, a alegria que mostravam em testemunhar que Jesus está vivo. Quando o se punham morto, o acharam inteiramente são, o aço, o fogo, a cal viva, de tudo se valeram para combater. A sua resolução, a sua fé, de nada serviu. São Jorge acaba por ser decapitado. Estávamos no ano 303, o seu culto é dos mais antigos, desde o século V, já havia altares dedicados a São Jorge, grandes catedrais, cidades, aldeias. Em Portugal também o seu culto é muito antigo. O grito de São Jorge substituiu na guerra o grito de São Tiago, Matamoros, Santiago Maior, até então usado em toda a península. O neto de Dom Afonso IV, Dom João I, proclamou São Jorge padroeiro de Portugal. Foi sempre a cruz de São Jorge que os soldados nacionais carregaram. Por isso ele é o patrono dos escuteiros que hoje estão em festa, e nesta ilha e nestes lugares ele é também nosso São Jorge. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Ensina os jovens a lutar pela castidade e dê aos jovens o amor pela virgindade. Oremos. Cristo ouviremos, Cristo atenderemos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não os escutam, nem conhecem. Oremos. Cristo ouviremos, Cristo atenderemos. Para que o Redentor que foi morto, mas ressuscitou, torne-os felizes para sempre no seu reino. Eles que não procuram ser e sabiam. Oremos. Cristo ouviremos, Cristo atenderemos. Para que o Redentor, que a todos chamam pelo nome, faça de nós e todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sinta amado. Oremos.
entregue por nós. Digo ao homem que ainda cedo com o cálice novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé para a salvação do mundo.
Ordo Fidelium Sancti Spiritus, illustrationem docuisti, da nobis, in eodem Spiritus recta sapere, et Deus semper consolationem gaudere, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eius Deum Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Somos deste poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que a todos o Senhor acompanhe. Graças a Deus.